Bem, vamos então passar a nossa palestra de encerramento aqui, já a palestra final do nosso evento, né? Nós temos hoje aqui o prazer e o privilégio de contar com a presença do ministro Valmir Oliveira da Costa, que irá nos brindar com o tema Competência Normativa da Justiça do Trabalho na Constituição Federal de 1988. Um tema de caráter processual, mas que aborda um instituto que é típico nosso. Até onde eu sei, acho que só o Brasil tem uma competência normativa nos termos em que ela é exercida pela Justiça do Trabalho. O ministro Valmir tem já feito aqui no nosso tribunal nos brindado com várias palestras de diversos temas, inclusive direito processual. Me lembro particularmente de uma que me deixou bastante satisfeito. Foi quando o ministro Valmir disse que ele era contra o recurso adesivo no Justiça do Trabalho. E por que eu fiquei satisfeito? Porque eu sempre fui também, só que eu não tinha coragem de admitir, né? Depois que ele admitiu, eu falei, bom, então agora eu posso confessar para todo mundo que eu não gosto de recurso adesivo. Aqui eu vou fazer um resumo do currículo do ministro Valmir, até para não tirar tempo da palestra, né, porque o currículo é extenso. O ministro Valmir, ele graduou-se em Direito e obteve o título de Mestre em Instituições Jurídico-Políticas de Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Pará, em 1998. Na magistratura trabalhista, ele ingressou por concurso público como juiz de trabalho substituto na 8ª Região. Atuou em diversas varas. Em janeiro de 1993, foi promovido por merecimento e por unanimidade a titular da Vara do Trabalho de Almeirim. Foi também presidente da Amatra 8, lecionou em diversos cursos de graduação e pós-graduação, tendo sido promovido a juiz do TRT, da 8ª Região, em 1997, por merecimento. Atuou como juiz convocado no TST, em 10 períodos, tendo sido promovido ao Tribunal Superior do Trabalho em novembro de 2007. Tem vários livros e obras publicados, várias medalhas, títulos e honrarias recebidos. Atualmente é presidente da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Também membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho e membro da Academia Nacional de Direito Desportivo. Ministro Valmir, muito obrigado por haver aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, para nos auxiliar, abrilhantar o nosso evento, e Vossa Excelência tem a palavra. Meus cumprimentos a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao desembargador Fernando da Silva Borges, nosso companheiro do CSJT, honroso e gentil convite que me fez para participar desse evento. Até, em princípio, tinha dito que eu não poderia aceitar, porque o ministro Cláudio Brandão também sabe, nós estamos na comissão, na banca examinadora da prova oral do concurso nacional de juiz de trabalho substituto. É uma tarefa que nos consome praticamente a semana toda. São 267 candidatos e acho que nós já arguímos aí um pouco mais de um mês, em torno de 130 ou 140. Então, realmente, nós começamos às 8 da manhã e terminamos às 7 da noite. É difícil até preparar o tema da competência normativa do trabalho, porque hoje eu, excepcionalmente, vou sair da minha linha regular, da minha zona de conforto, que é falar de improviso, para ler o texto, porque é um resgate histórico que pretendo fazer desse instituto chamado de Poder Normativo do Trabalho, em homenagem à Constituição de 88. Eu quero também agradecer ao desembargador Manuel Carlos, a gentil saudação, cumprimentar o ministro, não sei quem é o mais antigo, o ministro Cláudio Brandão, meus colegas, ministro Cláudio Brandão, ministro Douglas, e o neo-ministro, eu não vou chamar de neófito, porque eu nunca chamaria o Dezena quando nós chamamos de neófito, né? Talvez ele seja um velhófito, na magistratura, no bom sentido. Que de neo ele não tem nada, né, Dezena? Que realmente é uma, como diria um amigo meu, uma grande aquisição para o Tribunal Superior do Trabalho, que certamente nos ajudará e muito com a sua sabedoria, inteligência e competência.
TRT, também vou fazer minha apologia ao TRT da 15ª região, né? E a coincidência da minha vida e o TRT da 15ª é que todo mês de outubro, quase às vésperas do Círio de Nazaré, eu sou chamado para vir aqui. E perco o Círio, não que o Círio seja amanhã, mas é no outro domingo. E é com o maior prazer que eu venho. É um dos tribunais que eu mais prezo, admiro, estimo todos os desembargadores, juízes, e as pessoas que aqui trabalham são sempre muito gentis comigo, aliás, com todos nós. E, rapidamente também, fazer uma singela homenagem, embora o ministro Barros Levenhagen não esteja aqui, mas eu queria, em primeiro lugar, lembrar a figura do ministro Milton Moura França. Eu cheguei no TST como convocado em 2000, não é? E praticamente fiquei um ano fora, 2003, e sempre tive no ministro Milton o professor, aquele amigão, amigo fraterno, dileto. E ele tinha uma característica que não sei se o pessoal aqui da 15ª sabe, né? Mas nós do TST conhecemos bem. E ele era espírita, todo mundo sabe, não é? Agora, que ele gostava de jogar na loteria, não sei se todo mundo sabe. E com isto, ele nos trouxe para o lado dele para jogar na loteria também. Ele elaborava os jogos, comprava programa de computador, e ele chamou a loteria de pega-pato. Vocês sabem quem eram os patos, né? Os patos éramos nós que apostávamos junto com ele. Raramente ganhávamos. Quando ganhávamos, eram pequenos valores. Eu dizia, Milton, nós não vamos ganhar nunca, rapaz, você é espírita. E os seres do outro lado, os espíritos protetores, não permitem que o espírita ganhe na loteria. Ele dizia, não, mas nós vamos jogando assim mesmo. E jogamos, ia praticamente até o final da vida dele. Nós estávamos sempre juntos e era uma alegria muito grande. O ministro Barros Levenhagen me evoca aqui meus tempos de Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, em que nós estudávamos no livro do velho Levenhagen, que era o nosso livro de cabeceira, né? Livro de Direito Civil. Não sei se vocês lembram, o pai do ministro Levenhagen foi um grande autor, né? Nós chamamos de o Levenhagen, né? E era o nosso livro de consulta. E cheguei no TST, encontrei o ministro Levenhagen, e era também aquele processualista emérito. Ele foi promotor de justiça, então nós nos abeberávamos do conhecimento dele, e era havia um entrelaçamento de ideias, e eu gostava muito também de conversar com ele. Ele não gostava muito de ser provocado, claro. Ninguém gosta, né? Então, mas era bom no debate, era muito bom. Eu atuei com ele na sessão de sítio coletivo, Tribunal Superior do Trabalho, e eu de lá, ele de lá, mas sempre o maior respeito e admiração. Depois construímos uma amizade fraterna e duradoura. Eu tenho maior admiração por ele, também como administrador que foi, correto, né, competente e dedicado. Então, essa minha singela homenagem, e cumprimentar o tribunal também pela oportunidade desse evento. Falar aqui, para não dizer que não falei dos dois, Cláudio Brandão diz que aprende comigo. Meu Deus do céu! Esse homem aprender comigo o que ele sabe, eu sou um sábio. Porque eu já disse para ele que ele nega a existência do baiano, porque todo mundo diz que o baiano é indolente. Ele sabe, ele não vai me processar por isso. O baiano é indolente. O Cláudio é o contrário dos indolentes. É o cara mais expedito que eu conheço, é o ministro Cláudio Brandão. Além de fazer todos os trabalhos de tribunal, publica livro, faz palestra, conferência, participa de banco. Eu nunca vi um baiano tão trabalhador quanto o ministro Cláudio Brandão. Ministro Douglas, companheiro de antigas lides associativas, né? Sempre precoce na sua brilhantíssima inteligência, digo precoce no bom sentido, viu? Depois não vá lá no dicionário pegar o sentido equivocado. Desde o CNJ, né? A Anamatra, eu fui presidente de Amatra, então é um homem que já foi dado aqui o exemplo de como ele se preocupa com as questões futuras. Ainda agora, falando sobre aquele exemplo das cotas, eu falei, olha, então vê se a empresa que terceiriza
alguém vai constituir uma empresa só para fornecer mão de obra e não vai ter empregados também. Quer dizer, a tomadora não tem, nem a fornecedora tem. Como é o caso do trabalho temporário, né? Então é mais uma hipótese para ele pensar, que é um homem brilhante, um jurista emérito também. E chega de floreio, né? Eu acho que já disse, se não disse, vou sair do conforto, porque eu propus ao desembargador presidente, Dr. Fernando, falar sobre um tema que para mim é muito importante, que eu chamo de competência normativa da Justiça do Trabalho. E, aliás, hoje eu até tenho dúvida se ainda existe essa competência ou esse poder, porque de poder não tem nada. É um poder, na verdade, é uma atribuição que foi praticamente esvaziada pela emenda constitucional número 45. Mas eu pretendo fazer um breve discurso histórico e queria enumerar aqui. Cláudio talvez não lembre, não estava no TSC nessa época, foi em 2011, entrou em 2013. Tem uma cláusula de um dissídio coletivo, não me lembro se foi do Rio Grande do Sul, em que o Sindicato dos Trabalhadores pedia que o TSC estendesse para a união homoafetiva as mesmas garantias da cláusula da norma coletiva do casamento regular, vamos dizer assim, homem e mulher. E o TST concedeu essa igualdade de direitos da união homoafetiva. Então, o casamento, vamos dizer assim, em simetria com o casamento. Foi inédita essa cláusula, primeira vez que se colocou uma cláusula desse tipo, já reconhecendo a igualdade de gêneros e no tocante à questão sexual, da preferência sexual, se igualou a essa garantia para união homoafetiva. Bom, poder normativo é conceituado genericamente como o poder de estabelecer normas jurídicas. Para aqueles que não sabem, os mais novos, talvez não tenham curiosidade no tema. E olhem que quando eu fui fazer a prova oral de juiz substituto, tinha saído a Constituição de 88 e o meu tema foi instauração da instância coletiva. Não sabia nada. E fui estudar. E cometi um erro grave. Eu discordei de um membro da banca. Isso aí, quase que eu tirei 7,5. Mas eu defendi a minha posição. E é um tema realmente importante. A competência normativa, o poder normativo da Justiça do Trabalho é o atributo constitucional conferido aos tribunais trabalhistas de dirimir conflitos coletivos de trabalho, é o chamado dissídio coletivo de natureza econômica, aqueles que reconhecem condições de trabalho melhores do que aquelas usualmente existentes. São 3 tipos de dissídio coletivo. Tem um dissídio coletivo de natureza econômica, o de interesse, que é esse que cria essas condições de trabalho. Tem o dissídio coletivo de natureza jurídica, que interpreta a norma jurídica trabalhista, seja a norma heterônoma, seja a norma autônoma. E também é o dissídio coletivo de greve, que é um dissídio misto, ou seja, de natureza declaratória, o reconhecimento da legalidade ou não da greve e do julgamento das reivindicações. E não há nem necessidade de os sindicatos dos trabalhadores apresentar a reconvenção. E já estamos fartos de processualizar o que a lei trouxe como um instrumento de realização de direitos, que é o dissídio coletivo. E muita gente esquece que no dissídio coletivo de greve não é para julgar abusividade de greve. Eu digo, mas é para julgar abusividade de greve. O candidato tem muito que sorteia o tema lá do dissídio coletivo. Para que serve o dissídio de greve? É para julgar abusividade. Mas como? Se a greve é um direito assegurado na Constituição, um direito fundamental. Como julgar abusividade aquilo que é um direito? A ilegalidade ou abusividade decorre do descumprimento das condições formais e materiais estabelecidas na lei de greve. Então já se parte de uma premissa equivocada de que o direito é ilegal. Nunca vi isso. Isso é um contrassenso, é um paradoxo.
Então, nesses conflitos coletivos de trabalho, são estabelecidas normas e condições mais benéficas, tendo como limite aquelas garantias mínimas estabelecidas na Constituição e na lei. O exercício do poder normativo da lei de trabalho, de acordo com a lição extraída do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, após a alteração introduzida pela emenda 45, encontra-se inserido o chamado direito coletivo de natureza econômica, como eu já mencionei, em que é a criação de normas e condições de trabalho. A contextualização histórica. Para melhor análise da competência normativa do Poder Judiciário Trabalhista, que é competência dos tribunais trabalhistas, a Vara do Trabalho não tem competência para julgar dissídio coletivo, mas tem uma atribuição que pode ser delegada, pouca gente sabe disso, à Vara do Trabalho. Às vezes eu pergunto isso para o candidato e ele não sabe, lá no concurso. Delegar a ele a conciliação e a instrução do dissídio coletivo de natureza econômica. Não sei se os colegas que são da carreira receberam alguma vez. Eu recebi uma vez, desde que o conflito seja fora da sede do Tribunal do Trabalho. O presidente da junta, na época, que agora é juiz titular, apresenta a proposta de conciliação, se houver recusa, instrui o dissídio e encaminha para o tribunal com a proposta que ele resolveria o conflito se fosse o julgador. É interessante, né? Então, lembra-se de início que na concepção montesquiana da tripartição dos poderes do Estado, separadas as funções típicas de legislar, administrar e julgar, atribuía-se ao poder legislativo a competência para elaborar as leis. Todo mundo sabe disso. Não obstante, o poder de normatizar, após a instituição da República Federativa do Brasil, também foi conferido em caráter especial e por razões específicas ao Poder Executivo, a exemplo do decreto-lei previsto na Constituição de 67 e a medida provisória prevista na Constituição de 88. Tal poder, contudo, conferido ao Executivo nos exemplos citados, era e é condicionado à ratificação pelo Poder Legislativo. Essa competência normativa primária também foi conferida constitucionalmente ao Poder Judiciário de forma restrita de trabalho, no artigo 123, parágrafo 2º da Constituição de 46 e 142, parágrafo 1º da Constituição de 67, e posteriormente como instrumento de composição dos conflitos coletivos de trabalho, nos termos do 114, parágrafo 2º da Constituição de 88, mediante o qual foi possibilitado ao Judiciário Trabalhista, no dissídio coletivo de natureza econômica, criar normas de trabalho novas, além das previstas em lei. É a criação da lei no vácuo normativo, vamos dizer assim. Lei no sentido material da expressão, não é? Porque se chamava antigamente, acho que Carnelucci, e a sentença normativa, que é aquela proferida no dissídio coletivo, tem alma de lei e corpo de sentença. A atribuição de poder normatizar conferida ao trabalho deveu-se ao dinamismo das relações econômico-trabalhistas, que exigem rápida regulamentação jurídica do contexto socioeconômico, a fim de evitar que a defasagem entre a norma e o fato social, em consequência da alteração da realidade laboral, gerasse conflitos sociais. Assim, por estar intimamente atrelado ao contexto social, sofre a influência dos movimentos sociais da época. A despeito da discussão em torno de sua origem, se no sistema italiano fascista da chamada Carta del Lavoro, a propósito disso aqui, quando o ministro Arnaldo Sequini era vivo, se alguém falasse que a CLT era inspirada no modelo fascista, ele brigava, porque não foi ele que elaborou a regulamentação coletiva da CLT. Se não me engano, eu não sei, foi outro autor, não foi ele, não. Ele dizia, não, eu inspirei a CLT, acho que foi na alemã, né? Constituição alemã, uma coisa assim. A gente estava falando sobre isso. É muito comum se dizer, né? Inspirada na Carta del Lavoro. E ficava furioso quando se dizia isso. Então, mediante a fixação de normas jurídicas, como defende a doutrina, entre outros, ou decorrente da própria conjuntura social, política e econômica
do regime capitalista de produção no qual se inseriu o Brasil após o Estado Novo. Tem outros autores. O fato é que, após prevista no Decreto-Lei 97/47/46, foi com a Constituição de 46 que promoveu a incorporação do trabalho ao Poder Judiciário, que o Poder Normativo do Trabalho ganhou status constitucional, mantendo-se inalterada a Constituição de 67 com a emenda número 1, como a competência para estabelecer normas e condições de trabalho. O modelo de normatização justo-trabalhista que inspirou a legislação infraconstitucional brasileira nas Constituições de 46 e 67 foi marcadamente heterônomo, entendendo-se como tal um padrão corporativo autoritário que rejeitava a autocomposição e a produção de normas privadas através da submissão do conflito trabalhista ao rigoroso controle do Estado. Isso aqui é dito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Amaury Mascaro Nascimento ressalta que no modelo heterônomo, o controle do conflito por parte do Estado pode ocorrer de forma direta ou indireta, no último caso, por meio de uma legislação minuciosa que procura se antecipar e ou, eventualmente, sufocar o embate entre empregadores e trabalhadores. Nesse caso, a disciplina das relações de trabalho provém fundamentalmente do Estado. Essa atuação mais ampla de interferência do Poder Judiciário na composição dos conflitos, com a competência para estabelecer normas e condições de trabalho respeitava a filosofia do corporativismo, que, segundo a doutrina, tinha como fundamento a colaboração e não a luta de classes para o desenvolvimento do Estado, contrapondo-se às duas formas básicas então existentes: Estado liberal, Estado comunista, aos quais ou dava excessivo valor ao indivíduo e ao Estado, respectivamente. Segundo a doutrina, o Estado corporativista, o qual o Brasil, seguindo o exemplo de nações europeias, submetidas a regimes ditatoriais, Alemanha, Rússia, Espanha, Portugal e Itália, implantou durante o Estado Novo, esse regime não conflitava com a realidade socioeconômica brasileira, tendo em vista que o Brasil, por não ter vivenciado a Revolução Industrial e, consequentemente, visto eclodir um movimento sindical espontâneo, veio a se antecipar ao problema social, ofertando ao operariado, desde os primórdios da industrialização brasileira, uma estrutura sindical e a proteção de leis trabalhistas. Em 1943, quando editada a Consolidação da Lei do Trabalho, Getúlio Vargas atingiu um duplo objetivo social e econômico: garantiu ao trabalhador proteção legal ampla, desconhecida até então no Brasil, e articulou uma estrutura sindical atrelada ao governo de fácil controle pelo Estado. Ao controle dos sindicatos, por meio da possibilidade de afastamento de seus dirigentes, de fiscalização de suas contas, mediante a outorga de um imposto sindical, na época, devido por todos que pertencessem à categoria profissional, independentemente de serem sócios, e da vedação do exercício da greve, tornando o movimento trabalhista incapaz de negociar com o empresariado e as condições de trabalho. Acrescentou-se ao controle estatal o poder normativo, pelo qual caberia solucionar de forma impositiva os conflitos coletivos de trabalho. Aqui estou citando o professor Almir Pazianotto Pinto. Eu creio que não deve estar mais presente, com certeza teve algum compromisso, mas foi Sua Excelência que mencionou em livro em homenagem ao professor Almir Mascaro Nascimento. Em razão da facilidade de controle do movimento sindical, que, deixado de seu próprio arbítrio, poderia constituir elemento desestabilizador da ordem vigente, normalmente nos períodos de crise econômica, o corporativismo estatal instaurado com o Estado Novo não foi desfeito pelos governos civis e militares que o sucederam. Estou citando aqui Thomas Skidmore, uma obra de 1990. Observa-se, portanto, que após a institucionalização do direito de trabalho no Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Departamento Nacional do Trabalho, a instituição da Justiça do Trabalho, prevista pela Constituição de 37, regulamentada em 39, e a consolidação das leis do trabalho em 1943, e a transferência da Justiça Trabalhista ao Poder Judiciário, desenvolveu-se um longo período político autoritário, em que, embora reconhecidos, os sindicatos, entre aspas, eram únicos e controlados pelo Estado. Esse corporativismo manteve seus efeitos sem grandes inovações até a Constituição Federal de 1988. Peço desculpas, mas eu acho que é importante trazer a lume a história nossa, para que nós não nos esqueçamos, quando eu disser mais na frente, que praticamente o poder normativo deixou de existir em razão
da emenda constitucional 45. E os jovens, me perdoem, se já conhecem, me perdoem, se não conhecem, me perdoem por eu estar dizendo isto, devem conhecer a nossa história e lutar por ela, né? Porque nós passamos, as instituições ficam. O sistema após a Constituição Federal de 88. Com a Assembleia Constituinte de 88, lembrada pelo ministro Cláudio Brandão, é que se começou a dar os primeiros passos no sentido de uma maior liberdade sindical e, em decorrência, menor intervencionismo estatal na área trabalhista. A Constituição reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. Tornou explícita a possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para a redução de direitos trabalhistas. Vejam essa redução entre aspas aí. Aliás, não sei se entre aspas ou grifado com o advento da Lei 13.467, com ênfase a tal da reforma trabalhista. Atribuiu ao sindicato a representação da categoria, impôs a participação dos sindicatos nas negociações coletivas e assegurou, em alguma medida, a liberdade sindical, vedando a prévia autorização do Estado para a fundação do sindicato, proibindo a intervenção estatal em tal agremiação, estabelecendo a liberdade de filiação e vedando a dispensa do diretor, do representante sindical ou do candidato a tais cargos. Note-se assim que a Constituição prestigiou a negociação coletiva, bem como a autocomposição dos conflitos trabalhistas através dos sindicatos. Quando eu falei grifado, o que eu quis dizer foi que, embora a Constituição reconheça a rigidez constitucional jurídica das normas coletivas autônomas, isto não significa que tenha dado uma autorização em aberto, uma procuração com poderes amplos e restritos, porque senão negociar vai, na prática, significar capitular. Então tem que haver contrapartida nessa negociação, se é negociação. Negociação pressupõe concessões recíprocas. Cito aqui os dispositivos da Constituição que trouxeram garantias a classes trabalhadoras, o artigo 8º que tratou do sistema sindical, não é? Eu até, a propósito do artigo 7º, inciso 26 da Constituição, que é esse que reconhece a validade da negociação coletiva, eu acho que ele está mal posto, topologicamente falando, no capítulo dos direitos sociais e trabalhistas. Porque o que é direito do trabalhador não pode, ao mesmo tempo, significar a imposição de uma condição para o exercício desse mesmo direito. Em outras palavras, se o legislador, no artigo 7º, diz são direitos mínimos dos trabalhadores o reconhecimento das normas coletivas, são aquelas normas coletivas mais benéficas. E não que aí estaria autorizado a negociação de direitos trabalhistas com prejuízo para os trabalhadores. Me parece que é elementar. Da mesma forma como eu digo em relação ao artigo 7º, inciso 28 da Constituição, em que se estabelece que a obrigação do empregador de realizar o seguro contra acidente, se ele não realizar, ele pagará indenização por dolo ou culpa, ali não está responsabilidade subjetiva nenhuma, pela simples e mera razão de que é um direito do trabalhador o seguro. Se o empregador não o realizar, ele pagará indenização por dolo ou culpa. Onde é que está aí teoria jurídica contra o trabalhador, ou seja, que ele, trabalhador, tem que provar a culpa ou dolo do empregador? Como? Eu vou exercer um direito condicionado, esse exercício do direito ou ao usufruto dele, a um fato que eu tenho que provar? Vamos pensar, então, nesse aspecto também. Eu já disse há muito tempo, e, aliás, eu tive o privilégio de ver um civilista, Flávio Tartucci, num livro dele, de Direito Civil, comentando o 7º inciso 28, dizer exatamente a mesma coisa. Segundo o ministro Barroso, se a rigorosa limitação da autonomia da vontade foi a tônica no direito individual do trabalho e na legislação infraconstitucional anterior à Constituição de 88, o mesmo não ocorre no que respeita ao direito coletivo do trabalho após a promulgação da Carta Magna atualmente em vigor.
A Constituição estabeleceu o Estado democrático de direito, afirmando como seus fundamentos a cidadania, a dignidade humana, o pluralismo político, reconheceu uma série de direitos sociais que se prestam a assegurar condições materiais para a participação do cidadão no debate político. Especificamente, no que respeita ao direito coletivo do trabalho, como eu mencionei, prestigiou a autonomia coletiva da vontade como mecanismo pelo qual o trabalhador contribuirá para a formulação das normas que regerão a sua própria vida, inclusive no trabalho. O critério definidor das parcelas de indisponibilidade absoluta, discorrem Barroso e Mello, é vago, podendo-se, porém, elencar como protegidos contra a negociação impérios os direitos que correspondem a um patamar civilizatório mínimo, como diz o nosso colega ministro Maurício Godinho, tais como a anotação da carteira de trabalho, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, o ministro Cláudio Brandão já mencionou, a liberdade de trabalho, etc. Para os autores, enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, o direito que o excedem sujeitar-se a uma negociação coletiva, que justamente por isso constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas. A limitação da autonomia da vontade no direito do trabalho, também em decorrência de o Brasil ter aderido ao modelo típico das democracias consolidadas defendido pela OIT, na Convenção 98 e na Convenção 154, passou a ser mitigada, de modo a favorecer uma migração do modelo de normatização justo-trabalhista brasileiro de heterônomo para autônomo, isto é, passando a se basear no exercício da autonomia privada das categorias de empregadores e trabalhadores, em que o conflito entre o capital e o trabalho, como regra, é resolvido no âmbito da sociedade civil por meio de mecanismos de negociação coletiva entre sindicatos, associações profissionais e trabalhadores, o que não impede a existência de legislação estatal tutelando direitos mais essenciais ou dispondo sobre procedimentos a serem observados no âmbito das negociações coletivas. A hipossuficiência do trabalhador, em razão da inferioridade em que se encontra perante seu empregador, justificadora da limitação da autonomia da vontade no direito individual do trabalho, não se verifica, pelo menos, não com a mesma intensidade nas negociações coletivas. Segundo o ministro Barroso, os instrumentos colocados à disposição do sujeito coletivo dos trabalhadores, garantia de emprego, prerrogativa de atuação sindical, possibilidade de mobilização e pressão sobre a sociedade civil e Estado, a greve, etc., viabilizaram a autonomia às partes, trabalhadores e empregadores, perdendo sentido o protecionismo e o intervencionismo característico do direito do trabalho individual. A competência normativa da Justiça do Trabalho, embora aplicada inicialmente como uma forma de controle das relações sociais, evitando no primeiro momento o amadurecimento da cultura de negociação entre os sindicatos, representantes das categorias de empregadores e trabalhadores, por outro lado, e em muito devido à atuação do próprio Poder Judiciário trabalhista, nos termos, por exemplo, da Instituição Normativa número 1 da SDC, ao lado de outros mecanismos recentes do estímulo à negociação, acabou por se tornar o impulso dessas negociações. Eu me lembro aqui, quando eu cheguei no TST como ministro em 2007, eu fui para a sessão de dissídio coletivo. E, na época, havia uma cultura, uma jurisprudência bastante defensiva, no sentido de praticamente extinguir os dissídios coletivos de natureza econômica. Não é? Isso está nos livros, então não é nenhuma crítica. Se buscava qualquer tipo de ausência de um pressuposto processual, de uma condição da ação para extinguir o conflito. Repito, não é nenhuma crítica, é o sistema. A essa época já havia o que eu chamo de famigerado comum acordo, mútuo consentimento. Para quem não sabe o que é esse comum acordo, a emenda constitucional 45, de certo modo, querendo mitigar essa intervenção do Poder Judiciário na economia ou nas relações econômicas, estabeleceu esse pressuposto do comum acordo, que antes a jurisprudência do TST entendia que era a condição da ação, e nós alteramos para dizer que se trata de um pressuposto processual. Isto não é uma mera questão de semântica, é que todos nós que
conhecemos um pouco de direito processual, sabemos que a condição da ação é preparatória do julgamento do mérito. E o pressuposto processual é para constituir o processo, seu desenvolvimento válido e regular. E a própria Constituição estabelecia que deveria, para a Justiça do Trabalho ser acionada, que as partes, houvesse um mútuo consentimento das partes. Significaria dizer o quê? Que as partes teriam que assinar em conjunto a petição inicial do dissídio coletivo de natureza econômica, que é o único que se exige como acordo, para que a Justiça trabalhe como uma espécie de árbitro, que árbitro para mim não é, resolvesse o conflito, arbitrasse o conflito. Então, esse pressuposto passou a ser entendido de natureza pré-processual, ou seja, antes do ajuizamento do dissídio coletivo, ou endoprocessual, dentro do processo, até a apresentação da contestação. Que, a rigor, a CLT nem prevê contestação. Nós é que processualizamos uma ação que era, em rito especial, simplérrimo. Não é? E admitir que era um pressuposto significava dizer o quê? Se a parte suscitada, no caso, o sindicato de empregadores, ou a empresa demandada, se não arguísse a ausência do comum acordo, haveria o consentimento presumido, tácito. E aí o tribunal julgava o mérito. Chegou um ponto em que um advogado da parte suscitada, acho que a empresa, o sindicato, foi à tribuna e disse, quando a relatora rejeitou a arguição da ausência de comum acordo, ele disse que ele só tinha concordado com o julgamento do conflito em relação à condição da ação pertinente à legitimidade processual do Sindicato dos Trabalhadores. Vejam bem aonde chegou essa pretensão, ministro Cláudio. Ele só queria que o tribunal julgasse a preliminar de extinção do processo por ilegitimidade do sindicato, que o tribunal não poderia avançar para julgar o restante do mérito desde que superada a preliminar. Olha, eu pedi a palavra, eu acho que o advogado está dividindo a jurisdição, que é indivisível, ela é una. Então, nós não podemos aqui dividir o que a lei não divide, então nós vamos julgar. Então chegou esse, não, mas eu só quero que julgue a preliminar, eu não quero que julgue o mérito. Chegou a esse ponto. E chegou também a um ponto em que, um determinado dissídio coletivo da Cobra Computadores, eles negociaram 98% das cláusulas do acordo coletivo anterior. Acordo coletivo, para os estudantes que não sabem, entre a empresa e o Sindicato dos Trabalhadores. A convenção é intersindical. Isso não é para nós aqui. Negociaram 98%. Pontualmente, em relação ao reajuste salarial e ao reajuste do ticket de alimentação, a empresa não concordou. E foram para o dissídio e ela opôs como um acordo. Em 7 linhas, não tem, eu não concordo, eu quero que extinga o processo. Aí o advogado do Sindicato dos Trabalhadores, e o relator estava extinguindo, claro, era a jurisprudência. Foi lá o advogado do Sindicato dos Trabalhadores, contou a história. Aconteceu isso. Eu pedi vista. O ministro Cláudio, o ministro Douglas sabe, dificilmente eu peço vista de processo. E quando eu peço, eu trago na outra sessão. Eu pedi vista, nós tínhamos uma sessão por mês da SDC, que na SDC, sessão de dissídio coletivo, nós julgamos os fatos também, em recurso ordinário ou no dissídio coletivo de natureza ordinário, aquele que começa no TSE, dissídio de âmbito nacional. Nós julgamos os fatos, diferentemente de quando julgamos, por exemplo, um recurso de revista ou um recurso de embargos. Nós não reexaminamos os fatos e as provas. Fazemos apenas um enquadramento jurídico. E eu pedi, e nós tínhamos uma sessão por mês. Eu fiquei 60 dias, segurei o processo. Porque, o que o ministro Valmir quer? Tem que extinguir esse processo. O advogado da empresa pensou, né? Eu segurei 30 dias, não veio o acordo, segurei 60 dias, aí eu fiz um voto afastando o comum acordo e aplicando a teoria do venire e contra factum próprio, que é a vedação do comportamento contraditório, como todo mundo sabe. Ou seja, a empresa abusou do seu direito de arguir
a não existência do comum acordo, porque ela havia concordado com 98% das cláusulas anteriores, então ela estava abusando do direito dela, escolhendo negativamente a jurisdição, ou seja, impedindo o acesso à jurisdição, e por 5-2 foi rejeitado o comum acordo. E qual foi o resultado? Eles fizeram acordo. E uma vez o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, no evento do TSE, disse que o TSE salvou a categoria naquele ano, porque praticamente eles iam ficar sem nada, se nós simplesmente extinguíssemos o comum acordo. Mas isso aí é uma situação excepcional, gente, não é toda vez que vai acontecer o abuso do exercício do direito, que é a vedação do comportamento contraditório. Desde que promulgada a Constituição de 88, inúmeras discussões acerca da necessidade de alteração, até mesmo da extinção do poder normativo desse trabalho, foram citadas. Essas discussões se avolumaram com a reforma do Judiciário na Emenda Constitucional 45, como eu já mencionei. Alguns autores defendem que a alteração promovida pela Emenda 45 resultou na extinção do poder normativo desse trabalho, alienando diversos fundamentos contrários à competência de trabalho para legislar por meio de sentença normativa proferida nos autos de dissídio coletivo de natureza econômica. É verdade, poucos países do mundo, ou quase nenhum outro, tem o mesmo sistema, e a Justiça do Trabalho brasileira tem, de dirimir esses conflitos econômicos por meio da atuação da jurisdição. Seria bom se nós morássemos na Suíça, ou na Alemanha, e os sindicatos são reduzidos, mas são sindicatos fortes, que nós tivéssemos um sistema sindical forte. Eu não vou voltar ao tema da nossa estrutura sindical, que não é motivo aqui. E também eu não vou falar nos sindicatos fortes do ABC paulista ou de outras regiões. Eu penso mais no Nordeste, ali nas regiões mais pobres, na Amazônia, não é? Em regiões em que realmente a categoria não tem quem defenda, quem a defenda. E, às vezes, a intervenção do Poder Judiciário é importante. Não é? Seria ideal se todos pudessem resolver os seus conflitos por meio de autocomposição, ou de mediação, ou de arbitragem, desafogando o Poder Judiciário. Eu também gostaria que fosse assim, mas, infelizmente, não é a nossa realidade brasileira. Então, houve uma série de posições na doutrina, não vou cansá-los dizendo de um lado e de outro. Eu só sei que uns entendem que extinguiu, outros entendem que mitigou, e outros ainda defendem a inconstitucionalidade do chamado comum acordo. Eu até conheço a decisão do TRT do Pará reconhecendo a inconstitucionalidade. Tem uma respeitosa divergência, aliás, a jurisprudência do TST é torrencial. Em primeiro lugar, nós teremos que partir da concepção de que a emenda constitucional, poder derivado, ela seria inconstitucional, que já é uma discussão muito ampla. Não é? Segundo, invoca-se o artigo 5º 35 da Constituição, que trata da inafastabilidade do poder da atuação do Poder Judiciário para solucionar conflito. Meus amigos, nós sabemos que em dissídio coletivo não há defesa de direitos e interesses de alguém, não é? Não, há uma criação de norma jurídica. Então, não há direitos e interesses resistidos ou contrariados que sejam passíveis de defesa. Isso é no dissídio individual. Então, não há como se localizar na Constituição um fundamento que não se aplica ao caso. Se fosse aplicável, tenho certeza que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado teria barrado a emenda 45 no que toca à instituição do comum acordo. O que eles queriam, na realidade, todo mundo sabe, a finalidade era retirar a intervenção da Justiça do Trabalho nos conflitos coletivos. E quase conseguiram. Quase conseguiram. E houve 4
ações diretas de inconstitucionalidade em que foi pedida a liminar para suspender a eficácia do 114, parágrafo 2º. A ministra Ellen Grace, na época, não concedeu liminar. Ora, qual é a presunção da lei no tocante à sua rigidez jurídica? Da constitucionalidade. E a emenda constitucional? Ela é mais constitucional ainda, desde que não seja reputada, declarada inconstitucional. Ela é elementar. Então, se houvesse fundamento de validade no artigo 5º, 35, lesão ou ameaça a direito, que direito? Que lesão em dissídio coletivo? Não tem direito, não tem lesão, não tem violação. Ah, mas eu vou buscar no direito alemão, pode citar alemão aí de todo jeito, aí, aquelas palavras difíceis, que não tem fundamentação aqui. O direito comparado não se aplica quando nós temos lei expressa. Nem há. Fala em ponderação de princípio, porque ponderação, todos sabemos, é quando o princípio maior e o princípio menor aparentemente colidem, e aí o juiz tem que buscar aquele que melhor resolve a controvérsia usando o critério da proporcionalidade. Onde? 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 Dissídio coletivo? Não tem. Então não adianta. Fica criando para a parte que teve a extinção do processo beneficiada, uma expectativa vã, infrutífera e inútil, porque se o recurso chegar no TST, vai ser provido. Não vai passar. Não vai passar. Então tem que negociar. Negociou condição para a emendação coletiva, não negociou, vai para o dissídio coletivo, arguiu como acordo, se for extinto, vai para a greve. Medida conflitiva especial. Ah, mas nós vamos criar um conflito, resolver um conflito criando outro? Não, nós não resolvemos nenhum conflito. E o que é pior, meus amigos? Professor, se eu tiver ultrapassado meu tempo, por gentileza, dê uma canetada aí em mim que eu aceito. O que é pior? O TST tinha uma orientação jurisprudencial da sessão de dissídio coletivo que proibia, vedava o sindicato dos trabalhadores que havia deflagrado a greve, esse sindicato, que ajuizasse dissídio coletivo de greve. Céu. Cadê a paridade das armas aí? Se ajuizasse dissídio coletivo de natureza econômica, o sindicato das empresas patronal iria opor como acordo. Não podia ajuizar o dissídio coletivo de greve, o sindicato dos trabalhadores, porque a OJ do TST dizia que ele não tinha legitimidade, já que ele fomentara a greve. Ele fomentara a greve, o sindicato? Ele fomenta a greve é a categoria. Isto em decorrência da resistência do empregador em conceder as vantagens, a revisão do salário, os benefícios sociais, as cláusulas sociais, normativas. E o que nós fizemos? Nós propusemos, quando chegamos no tribunal, nós todos, que eu digo, eu, o ministro Maurício, éramos da Odinho, da SDC, a ministra Cátia Arruda, os novatos, que entraram lá na época, o ministro Marcelo Rico, vamos dizer assim, os novos. E nós derrubamos no pleno a OJ12. Chegou um ministro mais antigo e dizia, ministro Valmir, nós vamos dar muleta para o sindicato. Eu disse, não, nós tiramos as muletas do sindicato. O sindicato não tem muleta alguma. Ou seja, não tem arma nenhuma, que todas as armas eram do empregador. Eu acho que aqui no tribunal a situação é a mesma, né? A situação é a mesma. E aí o sindicato fazia a greve, vinha o empregador, e no TRT da 8ª região era interessante. Eles tinham um regimento interno, uma chamada ADAG. Parecia uma arma mesmo, uma adaga. Era uma ação declaratória de abusividade de greve, era a sigla. Ou seja, declaratória da abusividade da greve. De novo, partia do pressuposto de que a greve era ilegal. E o que é pior, o TST só julgava a legalidade ou não da greve.
não decidia reivindicações. Aí criaram a figura da reconvenção. E, a rigor, qual era a conexão com a petição inicial ou com a defesa? Porque na reconvenção, o sindicato pedia que declarasse a legalidade da greve, talvez aí estivesse essa conexidade, mas pediu o julgamento das reivindicações, o que o empregador negava do dissídio coletivo de natureza econômica. O que nós fizemos? Não precisa de reconvir. Se reconvier, esse verbo é danado, viu? Vocês não souberem falar reconveio, melhor dizer, apresentou a reconvenção, pronto, resolve. Porque senão vem reconvio. Reconvio, não, apresentou a reconvenção, pronto. E agora a reconvenção no processo civil, todo mundo sabe que tem que vir junto com a contestação, né? Antigamente era uma peça autônoma, não sei, agora não, tem que tudo junto aí. Pergunta de prova, né, Mr. Cláudio? Lá da banca da prova oral. E nós passamos a julgar as reivindicações, porque a lei de greve manda julgar. Como é que eu vou resolver o conflito coletivo de greve sem julgar as reivindicações? E o que é pior depois, aí eu não concordo, o Sindicato dos Trabalhadores, quando nós mandamos voltar para trabalhar, porque a decisão é de trabalho, diz, eu não vou cumprir. Aí o tribunal aplica a multa, aí chega lá no TSE, reduz a multa. Não é verdade? Reduz a multa. E aí, às vezes, o sindicato nem paga a multa. A multa nem tem tutela coercitiva. Né? E foi uma das alterações que nós fizemos, avançando nesse problema do comum acordo que a Constituição, com a emenda 45, impôs. O ministro Vantuil Abdala, saudoso nosso colega ministro, graças a Deus, na advocacia hoje, ao discorrer sobre os 75 anos do trabalho, relatou que na PEC da reforma do Judiciário estava prevista a extinção do poder normativo do trabalho. E como presidente do TSE à época, conseguiu, com o apoio do ministro Jobim, então presidente do Supremo, atuar para que fosse encontrado com o senador José Jorge, o relator, e os líderes de todos os partidos, uma saída de consenso, que foi a possibilidade de instauração do dissídio coletivo mediante anuência de ambas as partes e legitimando o Ministério Público do Trabalho em caso de greve em atividades essenciais. Ora, o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar o dissídio coletivo de greve em atividades essenciais? O tribunal pode julgar reivindicações de forma que é uma atuação anômala do Ministério Público, não é isso? Uma legitimidade que foi outorgada pela Constituição quando o sindicato não puder atuar em nome próprio. Ele diz, o ministro Vantuil, aqui resgatando, que a saída não era ideal, mas enquanto não se criar outro sistema para a solução dos conflitos coletivos de trabalho, o país não pode prescindir do poder normativo do trabalho. Olha aí. E nós, arduamente, no TSE, estamos tentando manter, e os tribunais regionais também. Diga-se de passagem. Outros autores aqui que criticam. Eu já até avancei aqui no que eu tinha escrito. Eu vou aqui, então, caminhar para o final, dizendo o seguinte: fatos diversos que demonstram a tendência de ampliação da autonomia coletiva no direito coletivo do trabalho. Eu estou citando aqui a decisão do Supremo no RE 590-415, tratando-se do alcance da autonomia coletiva dos trabalhadores para estabelecer, por meio de acordo ou convenção coletiva, regime jurídico diverso daquele previsto na CLT, o Supremo julgamento do mencionado leading case acentuou a validade do acordo coletivo que dava quitação ampla e restrita a toda e qualquer parcela oriunda do contrato de trabalho por adesão ao PDV. Só que essa adesão ao PDV, plano de desligamento voluntário, partia do pressuposto de que o empregado oferia vantagens compensatórias. Eu aqui até digo que, desde o Tribunal da 8ª Região, quando eu era desembargador, eu validava PDV, previsto em norma coletiva,
em que o trabalhador recebia uma importância significativa para deixar o emprego. Ora, era homologado pelo sindicato a rescisão, havia norma coletiva, e ele receberia muito mais, às vezes 3 vezes mais, do que receberia se fosse dispensado imotivadamente. Então, nessas condições é que eu menciono a necessidade da existência de contrapartida, não é? Não é o caso, como alguns defendem, que o empregador agora vai, por exemplo, hoje as horas de itinerary não são mais consideradas como salário, não integram mais a remuneração, e o empregador, então, daqueles que já recebeu, retira. Aí eu tenho minhas dúvidas quanto a essa possibilidade de retirar. O que eu quero dizer é que tem colegas que defendem que a simples concessão do transporte pelo empregador já seria contrapartida. Para que eu pudesse assim entender, eu precisaria saber se no trajeto da casa dele para o trabalho e vice-versa, há linha regular de transporte público de fácil acesso. Não é? Se houver, e o empregador fornecer a condição como um instrumento para melhor acomodação e instalação do trabalhador e permitir que ele vá para o trabalho e para casa de forma cômoda, eu até posso concordar que o fornecimento justificado seria uma contrapartida. Agora, simplesmente, local de difícil acesso, não servido por transporte público, o empregador precisa que o empregado se desloque. Ele fornece a condução, e eu vou dizer que isso é um mero instrumento de trabalho? Ele fica 2 horas na ida e 2 horas na volta, ele fica 4 horas dentro de um ônibus, privando do convívio social da família dele. Eu nem vou falar aqui nessa terceirização irrestrita aí, de tudo, como o ministro Cláudio já mencionou. Vai ter empresa sem empregado, aí vai criar uma empresa de terceirização só para fornecer mão de obra, ela também não tem empregado. Eu quero saber qual vai ser o enquadramento sindical desses empregados aí. Qual será? E outro engano do Supremo, com devido respeito, nenhuma empresa vai pagar de terceirização vai pagar o mesmo salário que o empregado normal, vamos dizer assim, entre aspas, receberia. Duvido eu dó. E lá no Pará. Duvido eu dó. Eu duvido. Senão não precisava lutar arduamente pela terceirização. Que, aliás, é um fenômeno bastante antigo, eu sei, veio desde a época da guerra, que precisava construir armas, aí começaram a solicitar de outros países fornecimento de armas, desde aí que vem a tal da terceirização. Mas a realidade é essa, nós temos que aceitar. E o que é mais ainda incrível, eu não ia dizer não crível, é que o Supremo validou, né? Dizendo que vai criar mais empregos e os trabalhadores vão viver melhor. Oxalá, eu espero. Mas com 30 anos de magistratura e 8 de advocacia, eu dificilmente acreditarei que isso venha a ocorrer. Eu espero. Espero que eles criem milhões de empregos, que os trabalhadores recebam salário. Pelo menos eles vão poder sobreviver. Ao fim, eu diria que o poder normativo ainda é necessário. Talvez eu ainda seja um pouco saudosista, né, do tempo que nós resolvíamos conflitos coletivos. Quizá se a sociedade possa encontrar uma solução ela mesma desses problemas aí que afligem a todos nós. Deixar o poder judiciário para aquelas questões talvez mais importantes, e não as miudezas com que nós nos deparamos no Tribunal Superior do Trabalho, que depois da reforma trabalhista, quando liquidaram, entre aspas, ali, retiraram os parágrafos 3º, 4º e 5º da lei da CLT, do 896, não há mais o crivo dos tribunais regionais da uniformização da jurisprudência obrigatória. Com isto, nós estamos recebendo, em média, no TST, o ministro Cláudio Brandão é o nosso estatístico. Eu vou chutar aqui. Já teve mês 1.700 processos. Para cada um. 1.300, 1.700. Para cada um dos 24. Isso é Tribunal Superior, natureza extraordinária? Então, meus amigos, era isso que eu teria de trazer aqui para
para nós podermos, então, comemorar 30 anos da Constituição. A Constituição que se tornou prolixa, exagerada, analítica, mas que é uma Constituição que outorga direitos, deveres, obrigações, e que tem um conteúdo ainda democrático, né? E nós devemos primar pela nossa Constituição. Viva a Constituição de 88. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Nós agradecemos muito ao ministro Valmir Oliveira da Costa, que nos brindou com essa excelente exposição. Eu anotei tantas coisas interessantes aqui, que depois eu faço um comentário, mas é muita coisa, né, e eu não vou conseguir falar tudo, né. Eu apenas, talvez 2 pontos só. Quando o ministro falou agora, no final da terceirização, que ele disse duvide ou dó, né, eu acrescentaria duvide ou dó muito, né, na minha opinião, pelo menos, né, que vai pagar, né, o mesmo salário. E o ministro estava comentando, fazendo exposição, eu lembrei de um episódio que aconteceu no início da minha carreira. Eu não tinha nenhum ano de magistratura. Eu estava numa junta de conciliação e julgamento, chegou um advogado patronal com uma ação de interdito proibitório. Ele falou, os trabalhadores estão na frente da metalúrgica lá, não deixam ninguém entrar, eu quero que o senhor tire. E eu fiquei pensando, isso aqui é uma reclamação trabalhista, isso aqui é uma ação processória, ou isso aqui é uma medida cautelar em dissídio coletivo de greve? E, sendo o que for, a competência é minha ou é do TRT? Enquanto eu pensava tudo isso, ele foi no juiz de direito, o juiz de direito deu a liminar e o pessoal saiu. Hoje essas questões estão mais ou menos resolvidas, mas na época isso era bastante controvertido. Bom, ministro, eu agradeço em nome da escola, em nome de todos nós, nosso tribunal, mais uma vez a sua boa vontade em comparecer e nos instruir e nos ensinar, né? E esperamos poder sempre contar com vossa presença aqui em todos os nossos eventos. Muito obrigado, e eu passo a palavra agora ao nosso mestre.